Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Então, o que acontece aqui, Rob, é que Herodes tinha um respeito, de certa forma, por João Batista, até um temor quando ele ouvia, porque, de fato, ele era um homem de Deus. Uhum. E é interessante aqui, né, Rob, porque o que está acontecendo aqui? Herodes era casado com a mulher de seu irmão, Filipe. Filipe era um cidadão comum de Roma, não deve ser confundido com Filipe, o tetrarca, ok? Mas ele, de fato, se casa com a mulher desse Filipe, que era um cidadão comum de Roma, mas o cara se interessou pela mulher, ele era tão safado, né? Se interessou pela mulher do irmão e casou com a mulher do irmão. E isso não podia, né, Rob? Com certeza. Era algo que foi denunciado por João Batista. E é aqui que nós o homem de Deus, né, olha para a situação né, dessa trairagem toda, dessa aberração, e bota o dedo na ferida. Né? Aqui que a gente encontra o papel do profeta, do homem de Deus, enfim, da igreja diante do Estado. Então a igreja ela precisa ter a compreensão de que ela é uma luz, uma consciência sobre o Estado. Ela mostra aquilo que é reto, aquilo que é justo e aquilo que está fora dos padrões bíblicos, aquilo que contraria a vontade de Deus, né? Então, o que João Batista realizou através de suas palavras foi denunciar os pecados que estavam à sua volta. Ah, mas era o rei, mas era alguém poderoso, alguém famoso, alguém grandioso, um grande articulador. Não importa, não importa. Não existem políticos de estimação para os profetas de Deus. Não existem pessoas que são protegidas pelos homens de Deus, porque a verdade precisa ser dita em todo o tempo. E, Robert, tu tocou num ponto muito importante aqui, que é a questão dessa coisa do homem de Deus ser um profeta, essa consciência do Estado, né? Rob, a gente tem vivido um tempo na nossa nação onde, cara, a gente não pode, por exemplo, surgiu aí um crime, e o pastor Lipão até comentou isso ontem na pregação e eu achei muito interessante. Ele participou uma vez de um café da manhã com o candidato Antony Garotinho, que é um pouco mais antigo, vai lembrar, que ele era um candidato que era o possível representante da igreja, por assim dizer, naqueles dias, né? E acabou, cara, que depois de um tempo comprovou-se que Antony Garotinho, de fato, tinha se corrompido, tinha... se eu não me engano, mas enfim, era corrupção. Alguma forma de corrupção ele tinha cometido lá. Ou seja, o candidato da igreja. A igreja precisou ser profeta na vida do Antony Garotinho. E dizer, cara, nós não concordamos com essa prática. Ou seja, se existia um representante que valorizava as nossas pautas, por assim dizer, nós também não podemos deixar, só porque ele é o possível candidato da igreja, de ser profeta na vida dele. De modo que, por exemplo, cara, pode ser um candidato que mais se pareça com as nossas pautas. Mas se esse candidato, por exemplo, tem uma postura carnal em algumas situações, ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser... a gente precisa, como pastores, dizer, olha, quem está sentado no trono do universo, quem está sentado no trono do Brasil, para sempre, é o Senhor. A cadeira do Senhor é 4 ou 8 anos no máximo, entende? Então, eu acho que essa consciência do Estado, nesse tempo, Rob, vai ser muito necessário. Talvez a igreja perdeu nos últimos anos isso, por conta até de receios, né, do outro lado, né, no medo da esquerda, tal, que a galera comentava. Mas a igreja precisa resgatar novamente isso, cara, né? Porque isso não tira o fato de que se o cara errou, nós precisamos corrigir, ser profeta e dizer, olha, não, dessa forma está errado, assim não está certo, não concordamos com essa postura, assim fez errado, do que a gente ficar lustrando
um bezerro de ouro, né, em detrimento da verdade da palavra, que é superior à Constituição brasileira, que é superior ao foro privilegiado, que é superior ao STF, né? Nós temos a palavra para ser profetas e é dela que nós nos utilizamos. Não opinião, né, Rob? Mas palavra de Deus. Então, sim, sim. Enfim. Por isso que é necessário cuidar com o coração, né? Porque o que é que muitas vezes causa uma idolatria? É a paixão, né? Esse entregar-se. E aí a pessoa fica cega nessa idolatria política. Por isso que nós devemos olhar, analisar, apoiar até mesmo um candidato, temos a total liberdade para isso. Exato. Mas sempre com um pé no chão, muito seguro, sem validar plenamente alguém, porque nós sabemos que, por vez ou outra, vai escorregar, vai errar, enfim, até mesmo pode cometer algum tipo de crime. E é nesse sentido que nós precisamos ter essa consciência, não devemos nos vender ou vender a nossa fé. Primeiro, boa. porque a igreja, ela vive uma realidade totalmente diferente. Independente se o Estado está temendo a Deus, está cumprindo as leis, está instruindo o povo corretamente, independente se se o Estado ou as autoridades do Estado cumprem os princípios da palavra de Deus, nós, enquanto igreja, temos uma posição diferenciada. Estamos num patamar diferenciado. É outro porque patamar. Nós seguimos os princípios do reino de Deus. E é isso que João Batista ressalta. Ele vivia os valores do reino, independente de qual autoridade estava descumprindo. Ele era profeta para denunciar o que estava errado, sem ter receio, inclusive, de perder a sua própria vida. Perfeito. O único a quem ele dizia que ele não era digno nem de desatar a sandália dos pés era o Senhor Jesus. E esse é o ponto. O papel de um cristão, portanto, olhando aqui para a narrativa de Marcos sobre esse personagem tão importante que é João Batista, esse profeta, esse grande homem de Deus, é justamente esse. Rendido a Jesus, compreendendo a sua soberania como o próprio Filho de Deus e, ao mesmo tempo, diante dos reinos terrenos, não deixar de falar a verdade, mas sendo e servindo como, de fato, consciência do Estado. De modo que, quando um candidato errar, ser insensível ou contrariar a palavra de Deus, nós devemos sim nos levantar. Amém? E fica bem claro na vida de João Batista que ele era a voz de Deus, seja no deserto ou no palácio. Boa. Ou seja, ele não mudava a sua essência pelo local onde estava, pelas pessoas que o rodeavam. Entre fariseus que buscavam ouvir o seu ensino sobre batismo, ele era profeta do Senhor, e lá no palácio, enfim, em todos os outros lugares também. Maravilha, cara. Uma grande inspiração pra gente, hein?